Nesta aula vamos resolver mais um problema. Neste caso, eu já criei o script, assim como também a pasta. Eu havia dito isso na aula passada, que nas aulas futuras iniciaria com a criação da pasta, assim como também do script. Para tal, dizia eu que no exercício de hoje iremos resolver nota de um aluno. Ou seja, suponhamos que o nosso docente coloque lá notas a mais. Ao invés de colocar notas de somente 3 testes, ou seja, de 3 testes, ele coloque, por exemplo, de 4 testes, enquanto que tinha que ser 3 testes. E ele, neste caso, deseja remover a nota que ele colocou a mais. Ele, ao invés de colocar nota de 3 testes, colocou para 4. E, para tal, ele quer resolver esse problema. Para tal, ou seja, na sequência, iremos declarar um const de notas, ou seja, um array de notas. Que é isso? Vamos. E const. Um const onde irá receber os devidos elementos. Neste caso, como eu dizia, ele está a receber, suponhamos que ele coloque 4 notas, sendo que deveria colocar 3. E ele deseja remover o último elemento, assim como também de remover o último elemento e fazer o cálculo da média. Para tal, vamos inicialmente fazer o teste notas.pop ponto e vírgula. Vamos simplesmente console.log abre fecha notas. Vamos eventualmente, e para questões de tempo, vamos simplesmente copiar e colar copiar o nome da pasta e de seguida digitar o comando cd para podermos acessar o diretório raiz. E no diretório raiz temos lá várias pastas. Por exemplo, nós queremos acessar a pasta cd. Primeiro vamos digitar cd, que é o acesso, e o nome da nossa pasta. O nome da nossa pasta foi encontrado. Agora estamos no diretório do nosso script removendo. E para tal, vamos digitar o comando mágico node e o nome node espaço nome do nosso script removendo.js. Feito isso, const notas pop console.log notas. Vamos perceber qual é o erro. Model internal remove true could not find model removendo. Que é isso? Ele diz que não está a encontrar. Vamos na sequência. Removendo.js. Ok, isto aqui está fora. Ok, está dentro da nossa pasta. Está certo. Mas ok.
Ok, acho que tivemos problema de digitação, mas para tal, encontramos o nosso script e rodamos. Como podemos ver, ele removeu o último elemento, neste caso aqui é o elemento 5, e dizer que o método pop tem alguma diferença com o método anterior. O método push, nesse caso, ele recebe um argumento. Se não formos a colocar o argumento do método push, nesse caso, ele irá dar erro, sendo que no método pop, se formos a colocar argumento, ele irá dar erro. Nesse caso, ele não recebe argumento nenhum. Para tal, vamos fazer o que o exercício pede. Pede para que nós possamos eliminar o último elemento e, na sequência, imprimir a média. Neste caso, vamos média recebendo e notas colchete índice 0. Que é isso? Eu disse sim, índice 0. Vamos acessar os elementos. Índice 0. Que é isso? Índice 1 e índice 2. Vamos até o índice 2. Feito isso, vamos simplesmente chamar na console.log a nossa média. Assim sendo, podemos deixar aqui só para vermos a impressão do efeito da remoção, e depois vamos verificar a nossa média. Como podemos ver, ele ok, nós não colocamos o operador de divisão, assim como também o número total de elementos, ou seja, o número total de índices existentes no array. E para tal, como podemos verificar, ele removeu o elemento 5, que encontra-se na terceira posição. Fez isso, imprimiu o array, tirando o último elemento, que é este resultado, e na sequência podemos ver 13,6, que é a média do resultado. Feito isso, percebemos que declaramos uma variável média sem nenhum tipo. Isso para dizer que quando declaramos uma variável sem nenhum tipo, ou seja, ela let, const ou var, ele naturalmente, ou seja, ele naturalmente vem definido como var, mas isso não é uma das boas práticas. Sendo assim, nós temos que colocar alguma declaração, e a variável, ou seja, a declaração que é mais usada, uma das declarações mais usadas é o let. Neste caso vamos usar muito o let. Poderíamos usar o const, tanto faz. E feito isso, vamos de igual modo modificar a nossa mensagem de texto para que possa ficar de uma forma gentil e didática. Para tal, vamos usar as crases Ctrl Shift, não, tem que ser Ctrl, não é Ctrl, simplesmente vamos clicar nas crases, e feito isso, vamos colocar o resultado, média. O JavaScript reconhece as crases. Para tal, não será difícil ele perceber,
ou seja, ele fazer as concatenações, para tal como podemos ver, ele coloriu os textos, ou seja, sim, os textos com as variáveis, ou seja, coloca a variável com outra cor e coloca os textos com outra cor e a variável com outra cor. Feito isso, vamos na sequência rodar a nossa aplicação e de igual modo ele traz-nos o resultado. A média é trazendo o resultado com uma forma didática, ou seja, elucidada, onde nós podemos perceber que ele traz-nos a média, uma mensagem quase personalizada. Poderíamos fazer mais do que isso, mas era só simplesmente para mostrar o método responsável por fazer a remoção de um elemento. Feito isso, agradecer pelo tempo e pedir que compartilhe o vídeo. Até mais e tchau!